Meus irmãos e minhas irmãs, o ano A que nós estamos celebrando é uma das formas mais antigas da liturgia para o tempo da Quaresma. É a liturgia batismal. É a liturgia própria dos catecúmenos que se preparam para receber os sacramentos da iniciação cristã na vigília pascal do Sábado Santo. Por isso, a liturgia de cada domingo vai fazendo-nos dar passos em direção ao batismo. Domingo passado, Jesus dialogava com a mulher samaritana e lhe oferecia a si mesmo como água viva. E nós éramos chamados, como os catecúmenos, a dizer: Senhor, eu quero esta água. Senhor, dá-me desta água. Hoje, dando mais um passo em direção ao batismo, Jesus se apresenta a nós e aos catecúmenos, dizendo: eu sou a luz do mundo. Ou mais concretamente, eu sou a luz dos teus olhos. Você só vai ver bem se você enxergar com a minha luz. Sem a minha luz, você vai andar nas trevas, achando que enxerga. Mas de vez em quando, você vai perceber que você não enxerga, que você não compreende bem a realidade. E nós somos chamados a dizer: Senhor, eu quero a tua luz. Senhor, dá-me a tua luz. Ajuda-me com a tua luz a enxergar as coisas que eu pensava que enxergava, mas na verdade não via bem. Nós vemos exemplos disso na primeira leitura. Jessé de Belém, instado pelo profeta a chamar os seus filhos, porque Deus havia escolhido um deles para reinar em Israel, chama quase todos os seus filhos, aqueles entre os quais ele julgava que Deus teria escolhido o rei. Mas não chamou todos. Não chamou Davi, porque o seu próprio pai pensava: a este Deus não vai querer, a este Deus não terá escolhido. Mas era justamente Davi, o escolhido de Deus, que foi ungido rei de Israel. Jessé de Belém achava que conhecia, achava que enxergava, mas Deus mostrou a ele que o modo de Deus ver é diferente do modo de nós vermos. O profeta nos diz: Deus não vê a aparência, Deus vê as coisas, as pessoas, os fatos a partir do seu interior. Também no Evangelho isso fica muito evidente. O Evangelho não tem apenas um cego. O Evangelho tem muitos cegos. O Evangelho tem apenas um que sabe ver: Jesus. Excetuando Jesus, todos os outros personagens do Evangelho de hoje são cegos, como aquele cego de nascença. Os fariseus são cegos, não sabem ver quem é Jesus, não sabem reconhecer na atitude de Jesus de curar o cego de nascença um sinal messiânico, um sinal que eles esperavam há séculos, que Jesus realiza, mas eles não enxergam, são cegos. Os pais do cego são mais cegos do que ele, têm medo de se comprometer, têm medo de dizer aquilo que eles pensam, fogem porque não enxergam. Apenas Jesus enxerga nesse Evangelho. Apenas Jesus é capaz de ver. E ele, a luz do mundo, partilha com aqueles que se abrem ao seu conhecimento a sua luz. Como no Evangelho de domingo passado da Samaritana,
esse evangelho também demonstra um caminho progressivo de conhecimento de Jesus. O cego, em primeiro lugar, diz aos fariseus: um homem fez barro, passou-me nos olhos e eu passei a ver. Depois ele diz: alguém, já não sei bem quem é, alguém me passou barro nos olhos e eu passei a enxergar. Depois, instado pelos fariseus, ele diz: um profeta devolveu-me a vista. Mais ainda, quando os fariseus questionam que ele, cego, e também Jesus era um pecador, ele diz: se ele é pecador, eu já não sei. O cego já consegue ver que Jesus é sem pecado, que Jesus não é um pecador. E por fim, acolhendo a revelação de Jesus, que diz: sou eu que falo contigo, sou eu que agora tu vês, o cego diz: eu creio, Senhor, e com um gesto, pois um gesto é algo visível, o cego prostra-se diante de Jesus, reconhecendo seu Senhor e Salvador. Todos nós, irmãos e irmãs, precisamos fazer ao longo da nossa vida esse caminho de conhecimento e de aprofundamento da pessoa de Jesus. Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós aprendemos na catequese quando crianças. Nós não podemos nos contentar nem sequer com aquilo que nós aprendemos na escola da fé há 15 dias atrás ou na homilia de ontem. Nós temos que hoje e a cada dia aprofundar o conhecimento da identidade da pessoa e do projeto de Jesus. Pois só assim nós passamos da cegueira à visão. Não é como nós compreendemos essa palavra, não é um milagre, algo instantâneo, algo mágico que nos devolve a visão. Não. É o processo do conhecimento da pessoa e do projeto de Jesus que vai abrindo os nossos olhos pouco a pouco para que nós enxerguemos todas as realidades que estão na nossa vida. E agora então nós nos perguntamos: como enxergar com os olhos de Jesus esta realidade que hoje nos afeta? O nosso recolhimento nas nossas casas e famílias para evitar e combater o contágio do coronavírus. É preciso enxergar esta realidade com os olhos de Jesus. Porque senão nós também vamos ficar perguntando, como os apóstolos, quem pecou para que isso estivesse acontecendo? E nós temos visto muita gente nas redes sociais apontando o dedo e dizendo: foi o carnaval que atraiu este castigo sobre nós. Foi fulano que pecou. É a igreja que está decaindo e por isso Deus está castigando a humanidade. A pergunta do Evangelho não é esta: quem pecou para que isso estivesse acontecendo? A pergunta que se repete 7 vezes ao longo do Evangelho é esta: quem abriu os teus olhos e como abriu os teus olhos? É isso que deve ser a nossa preocupação: abrir os nossos olhos para enxergar o projeto de Deus que foi concretizado na pessoa de Jesus Cristo neste momento da nossa história pessoal, comunitária, eclesial e mundial. Com certeza, Jesus quer abrir os meus olhos, os seus olhos, com tudo isso que está acontecendo. Com certeza, Jesus quer abrir os nossos olhos da nossa comunidade concreta, com tudo isso que está acontecendo.
Com certeza, Jesus está abrindo os olhos da igreja com isso que está acontecendo. E passada esta pandemia, nós vamos enxergar o mundo e a nossa própria existência de modo diverso. Com certeza, Jesus está abrindo os olhos do mundo com esta pandemia. Mas os nossos olhos estão abertos para perceber, para acolher, para receber esta luz que vem de Jesus e abre os nossos olhos. É preciso abrir os olhos, meu irmão, minha irmã. Se nós ficarmos como os fariseus, questionando a Jesus, questionando ao cego, questionando os seus pais, buscando em todos os cantos argumentos que reforcem a minha opinião, que reforcem o meu modo de ver, nós jamais sairemos da cegueira. A nossa atitude deve ser de abertura. Abertura para a luz de Cristo. Abertura para aquilo que Cristo quer fazer em nós, para abrir os nossos olhos, para fazer-nos enxergar, para nos converter. É esta a proposta da Quaresma. Meu irmão e minha irmã, você que celebra comigo esta Eucaristia, neste 4º domingo da Quaresma, o domingo do cego de nascença, reconheça a sua cegueira. Reconheça que você ainda não enxerga. Reconheça, por favor, nesta situação em que um vírus que nenhum de nós jamais enxergou, põe-nos todos presos dentro de nossas casas. É a prova de que o cego sou eu, de que o cego é você. E reconhecendo que nós somos o cego, abra os seus olhos, deixe a luz de Cristo tomar conta dele, para que então nós nos convertamos, para que então nós enxerguemos como Jesus enxerga, como Deus enxerga, não a partir das aparências, mas a partir do interior de cada pessoa e de cada comunidade. Talvez o gesto mais concreto que nós podemos fazer depois que nós voltarmos à nossa vida comunitária, para provar que nós acolhemos a luz de Cristo e enxergamos diferente, talvez esse gesto seja o de não excluir ninguém. Os fariseus quiseram excluir o cego e o excluíram da sua comunidade na sinagoga. Os pais do cego tinham medo de ser excluídos da comunidade sinagogal. Será que nós também, nas nossas comunidades, por causa dos nossos argumentos, por causa das nossas leis, por causa da nossa cabeça dura, não excluímos tantas pessoas? Será que não há pessoas também entre nós com medo de serem excluídas se mostrarem, se revelarem como são, se derem a sua opinião, se disserem aquilo que pensam? Abramos os nossos olhos e, consequentemente, nós abriremos o nosso coração. Acolheremos as pessoas como elas são, pois é assim que Jesus as acolheu. Talvez nós não possamos fazer isso agora, porque estamos nas nossas casas. Mas eu termino convocando você, desafiando você a fazer isso dentro da sua casa. Será que também dentro da sua casa você não exclui ninguém? Será que também dentro da sua casa não existe alguém que tem medo de dizer o que pensa para não ser julgado e excluído? Que tal se essa quarentena forçada fosse o tempo propício de nós olharmos para os nossos pais,
para os nossos filhos, para os vossos cônjuges, para as crianças, para os idosos, para quem quer que viva conosco dentro de nossas casas, com o olhar de Jesus, acolhendo-os, deixando-os ser quem são, sem julgamentos, sem dureza de coração, mas com o coração aberto, amoroso, acolhedor. É preciso abrir os olhos à luz de Cristo. E é preciso abrir o coração aos outros, para acolhê-los e amá-los como são. Senhor, eu quero a tua luz. Senhor, dá-me a graça de ver com os teus olhos